Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Eu quero nesse vídeo trazer esse título: Acordo de Paz ou Pausa? Nada é novo. 70 DC explica tudo. Então, meus queridos, é visto aí, dentro das plataformas digitais, muitos líderes religiosos falando sobre essa tal paz, esse acordo de paz que aconteceu lá em Israel, né, e que muitos dizem isso é para que se cumpra as profecias. Mas quais profecias? A profecia bíblica? Então, este vídeo nós vamos adentrar não somente nos textos bíblicos, mas também vamos adentrar a história narrada por Flávio Joséfo e Tácito, que são historiadores contemporâneos da época do Messias e dos discípulos. Então, meus queridos, vamos para mais esse vídeo. Voltando a repetir aí o título: Acordo de Paz ou Pausa? Nada é novo. 70 DC explica tudo. Então, meus amados, toda vez que surge um novo acordo de paz, os religiosos gritam: está se cumprindo a profecia. Mas será mesmo? Ou será apenas mais uma pausa de guerra travestida de esperança? Bem, meus queridos, Trump assinou o acordo com Israel e a Palestina. E o mundo inteiro vibrou, como se o fim do mundo estivesse à porta. Porém, aqui estão alguns pontos principais que eu quero trazer aqui, são pesquisas, né? Dentro dessa análise, acordo de paz. O plano de Trump e aliados visa um cessar-fogo, uma trégua entre Israel e Hamas, com troca de prisioneiros, retirada parcial de tropas, né, ajuda humanitária. E muitos analistas destacam que o plano não aborda completamente questões fundamentais: soberania palestina real, direitos de retorno, anexações, igualdade de segurança, etc. Ou seja, embora se chame acordo de paz, pode ser melhor definido como um acordo de contenção ou pausa provisória do conflito. Um exemplo: cessar fogo, pausa, etc., ao invés de uma solução definitiva. Há clara motivação política, pressões regionais, eleições, imagens internacionais, necessidade de estabilizar o cenário antes de mudanças maiores. E não resultou em uma paz plena, né? Isso são laudos, são pesquisas, né? Então, entenda uma coisa. O Messias, ele disse: o reino não vem com aparência exterior, de forma física. O povo facilmente é enganado. Muitos influenciadores, líderes e doutores, escritores, e PhDs, e DVDs, e DDDs, tudo isso aí. Então, eles usam isso na intenção de causar um pânico na mente dos incautos. E com isso, continuarem seus comércios da fé. Trump, como muitos dizem, não é a besta. E o Lula também não é a besta, como muitos dizem, né? E nenhum líder moderno está repetindo o Apocalipse, como os mestres do engano divulgam em suas reuniões e plataformas digitais. O acordo de paz entre judeus e palestinos nada tem a ver com as profecias já consumadas. E é isso que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. E eu quero falar também sobre a besta, já que falaram que o Trump e o Lula é a besta, então vamos falar sobre a besta. A besta era Roma e seus imperadores, o império perseguidor. O falso profeta era o sistema religioso judaico que rejeitou o Messias. Hoje o reino, ele é interior, é espírito. Entenda uma coisa: não esperamos o fim. Vivemos a plenitude, a realidade, o reino está dentro de nós. Mas a profecia que eles esperam, né, já se cumpriu há quase 2000 anos atrás. O verdadeiro acordo de paz foi feito na cruz. Não entre impérios,
mas entre o Criador e a criação. Sempre você ouvirá isso. O mundo está tremendo, o vulcão despertou, o mar avança. Então logo dizem, é o fim dos tempos. Mas o que o povo não entende é que o fim dos tempos bíblicos já aconteceu. E foi o fim, não do planeta Terra, como todos dizem, mas o fim de uma era. Não o fim cosmo, né? Foi o fim da velha aliança, do templo, dos sacrifícios e da antiga Jerusalém. A vinda do Filho do Homem sobre as nuvens foi linguagem profética. O mesmo tipo de linguagem profética que os profetas usavam para falar dos juízos divinos. Em 70 DC, Roma cercou Jerusalém. E o que Jesus havia profetizado em Mateus 24 se cumpriu. Não ficará pedra sobre pedra. Essa foi a parousia, a manifestação do Cristo em juízo, encerrando o sistema velho e abrindo o reino espiritual. Meus queridos, ponham atenção nisso. A religião está aí por causa dos consumidores do medo. É por isso que a religião ainda existe. Porque ainda há consumidores. Consumidores que não leem, né? Consumidores que não examinam as escrituras, que preferem ser alimentados pelo sistema. E, em vez disso, eles não buscam a despertar para a verdade. E o sistema vive de um produto. E esse produto se chama medo. O medo da suposta vinda futura de Jesus em uma nuvem. Um evento que já se cumpriu em 70 DC, quando Jerusalém foi destruída e a antiga aliança chegou ao fim. Mas enquanto o povo continuar esperando um Cristo que já veio, aliás, ele habita em nós. Não é irônico isso? Ele está em nós, sairá de nós e voltará para nós. Pode isso? Não pode. Não tem lógica isso, não fecha a conta. Então, se você não acordar desse feitiço religioso, você continuará preso em templos, que já não servem para nada. Deus não habita em templos, ele habita em nós. Porque se todos entendessem que tudo já foi consumado, a religião perderia o seu maior negócio, o medo. Um outro ponto também é a identificação da besta como Nero César. E isso é amplamente documentado tanto pelas fontes cristãs primitivas, quanto pelos historiadores contemporâneos, especialmente Flávio Josefo, né, que o seu nome original é Flávio Joséfos. Os imperadores romanos, eles cunhavam moedas com suas imagens e títulos divinizados. E Nero foi um dos mais idolatrados nesse sentido. A marca da besta, em Apocalipse capítulo 13, não era um chip ou algo físico moderno, mas um símbolo de lealdade ao sistema imperial. Pois quem não usasse as moedas com a efígie, que é a imagem de Nero, não poderia negociar dentro do império, porque o império tomava conta daquele mundo, daquela era. Então, era literalmente não comprar nem vender sem a marca. Um detalhe poderoso, o nome de César, quando é transliterado do grego para o hebraico, soma 666 em valor numérico, exatamente como João codificou na profecia. E, embora Joséfo não chame Nero de a besta, os eventos que ele descreve coincidem com o domínio desse imperador. Nero reinou de 54 a 68 DC. Foi o primeiro perseguidor sistemático dos cristãos e ordenou o massacre em Roma após o incêndio de 64 DC. Foi ele quem enviou Vespasiano e Tito para guerrear contra os judeus, culminando na destruição de Jerusalém. Se você ainda não adquiriu, adquira o livro A Guerra dos Hebreus, escrita por volta do ano 75 DC.
Nessa obra, Flávio Josefo, ele descreve com detalhes a profanação do templo, as guerras civis dentro de Jerusalém, os sinais e prodígios celestes, como aparições de carruagens e exércitos nas nuvens, e o massacre final, que cumpre exatamente as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21, e também em Marcos, Marcos capítulo 13. Flávio Josefo, o historiador que testemunhou o fim. Flávio Josefo, de 37 a 100 d.C., foi sacerdote judeu, general e historiador. Ele viveu pessoalmente os eventos da guerra entre os judeus e Roma e escreveu 2 relatos principais. Em sua obra, A Guerra dos Judeus, Josefo descreve o cerco, destruição e juízo sobre Jerusalém. E ele também fala sobre antiguidades judaicas, que cobre a história de Israel desde a criação até pouco antes da guerra. Josefo, ele não era cristão, mas seus registros confirmam com precisão as profecias de Jesus sobre o fim da era judaica. E é um ponto culminante que fala sobre o cerco e a destruição de Jerusalém no ano 70 DC. Todo o monte ao redor de Jerusalém resplandecia, e as tropas romanas, em ordem de batalha, cercaram a cidade como um anel de ferro. O templo foi incendiado, e a chama elevou-se tão alto que parecia tocar o céu. Isso está registrado, A Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 4. Josefo narra que mais de 1 milhão de judeus morreram durante o cerco, cumprindo o que Jesus disse: haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, nem haverá jamais. Mateus capítulo 24, verso 21. E vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, verso 30. A linguagem apocalíptica da vinda sobre as nuvens era símbolo de juízo. Não é como o sistema futurista prega, que todos os olhos vão ver literalmente Jesus vindo numa nuvem em seu cavalo branco. Essa mesma linguagem de figura também é usado pelos profetas Isaías e Ezequiel, quando Deus julgava nações. E quero aqui, meus queridos, também falar sobre as falsas predições, que na verdade é uma grande armadilha do engano religioso. E ao longo da história, esse medo ganhou novos rostos. Então, ao analisar, buscar registros, a história registra múltiplos líderes e movimentos que anunciaram a volta de Jesus com data marcada. E cada vez a mesma decepção, quando o evento esperado falha em se materializar. Vidas são perdidas, bens são vendidos, esperanças são frustradas e o desespero se instala. Edgar, ex-engenheiro da NASA, ele previu o arrebatamento para 1988. Milhares de pessoas venderam tudo, na perspectiva do céu se abrir e Jesus descer em seu cavalo branco, literalmente. Porém, como sempre, nada aconteceu. Porque eles estão futurando algo que já aconteceu em 70 DC. A Torre de Vigília, Testemunhas de Jeová, marcou várias datas: 1874, 1914, 1918, 1925. E o que veio depois? Silêncio e falsas justificativas. Ele não veio, porque ele já veio. Em 1992, a seita coreana Dame Mission disse que o arrebatamento seria em 28 de outubro. Mais de 20 mil acreditaram. Muitos jejuaram até a morte. Outros tiraram a própria vida. E até hoje, em plena era digital, o ciclo se repete. Recentemente,
um pastor na África, não sei se os irmãos têm acompanhado aí nas redes sociais, um pastor na África do Sul anunciou que Jesus voltaria em setembro de 2025. E eu aqui estou fazendo esse vídeo para vocês. Jesus não veio. O vídeo viralizou e o medo também. E mesmo em 2025, nós vemos pastores que anunciam novas datas, alimentando campeonatos de medo, hashtags e desespero coletivos. A pergunta que se impõe: por que pessoas continuam esperando por algo que, segundo a história, já aconteceu em 70 DC? Por quê? Porque o sistema se alimenta da expectativa falsa, do medo, da promessa, de algo grande que vai chegar amanhã, e essa esperança futura torna-se uma mercadoria. Eles vendem um produto vencido. Eles vivem dessa falsa expectativa. Não falsa para aqueles que anunciaram na primeira era, porque ali para eles era futuro. Eles anunciaram, basicamente começou ali a pregação em seu ministério terreno ali do Messias, 33, 34, 35, e culminou em 70 DC. Mas o sistema religioso, eles viram uma forma de se dar bem com esses falsos registros, essas falsas datas. Então, meus queridos, esse ponto aí, a vinda de Jesus sobre as nuvens, gera muito receita. E a lição, ela é clara. Nenhuma data marcada pode substituir a obra consumada de Cristo. E o contínuo marcar datas revela mais sobre o medo humano do que sobre a fidelidade divina. Agora eu faço uma pergunta. Por que o povo não vê? A verdade é simples, mas o sistema a esconde. O fim do mundo que eles esperam já aconteceu no mundo deles, no mundo dos discípulos, no mundo daquela era, daquele aion, no antigo sistema religioso, no templo que foi destruído. A parousia não é o que virá, é o que já veio. O reino não é o que se aguarda, é o que já habita em nós. Então, meu amigo, toda vez que disserem está chegando o fim, responda com sabedoria. O fim registrado na Bíblia já aconteceu. O véu já foi rasgado, o reino já chegou e está em nós. A paz dos homens é uma pausa, mas a paz do Cristo é plenitude. Amém, meus queridos? Fico por aqui. Graça e paz a todos vocês e até o próximo vídeo, querendo Deus.